Saudações, Tribo de Luz! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Tribo de Luz. Estamos aqui direto do T-Filmes Studio, aqui em São Caetano do Sul. Para quem não me conhece, eu me chamo Carol Bandeira e seja muito bem-vindo nesse espaço onde a gente discute liberdade religiosa, cultura de paz e espiritualidade. Hoje eu estou aqui em mais um episódio, tendo o prazer de receber nos nossos estúdios o professor Maurício Ribeiro da Silva, que é médium da tenda Nossa Senhora da Piedade há mais de 20 anos e está aqui conosco para compartilhar um pouco dos saberes trazidos pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Seja bem-vindo mais uma vez, Maurício. Obrigado, Carol, pela paciência. Estamos assim, tendo o deleite dessa agenda que a gente conseguiu uma brecha grande aí na agenda dele para essas últimas gravações, né? E eu estou muito feliz de poder compartilhar tantos saberes com você. Então, seja bem-vindo mais uma vez. A gente ficou com muitas dúvidas, né? E são muitas as questões que a gente pode ampliar sobre os saberes da tenda Nossa Senhora da Piedade, trazida aí através do médium Zélio Fernandino de Moraes e através do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Então, eu queria entender hoje um pouco, Maurício, sobre linhas da Umbanda. Muito se fala sobre linhas da Umbanda. Algumas pessoas falam que são 7 linhas, outros falam que são 12 linhas, né? E o que é exatamente o conceito de linhas? O que a gente pode entender pela explicação do Caboclo das Sete Encruzilhadas que seja o conceito de linhas da Umbanda? Tá. Primeiro, retomando a nossa primeira conversa, cada casa é sua casa, não olhe para a grama do seu vizinho. Perfeito. É o ensinamento básico que ele deixava para gente. Então, se uma casa tem 7, tem 10, tem 6, etc., isso vale para aquela casa, né? Não está certo, não está errado, eles não estão certos, a gente está errado e vice-versa. Então, o que a gente pode entender é o seguinte, a Umbanda é uma religião que lida com os espíritos, certo? Então, esses espíritos, em algum momento, eles foram encarnados. E esses espíritos encarnados, alguns grupos entendem, falam de uma lógica reencarnacionista, outros não, né? Então, enfim, algumas pessoas falam da Umbanda, o Caboclo e o Preto Velho, como ancestrais, né? Certo. Então, não necessariamente, sendo um ancestral, ele é uma figura específica e, portanto, não necessariamente ele retorna encarnado. Mas, na Tenda da Piedade, a gente lida com uma visão que é espírita. Então, dentro da visão espírita, você tem um processo de reencarnação, né? E esse processo de encarnação vai gerando, melhor dizendo, né, estágios de elevação diferentes, desde um estágio mais baixo até um estágio mais alto. Então, nos estágios mais baixos, a gente vai falar a ideia de umbral, de inferno, enfim, aqueles espíritos dos mundos inferiores, tá em várias culturas também, né? E nos espíritos mais altos, níveis mais altos, aqueles espíritos de vibração mais sutil, mais elevada e etc e tal. Então, na Igreja Católica, onde estariam os santos, por exemplo, né? Então, o que são as linhas? São agrupamentos desses espíritos, né? Que têm determinadas características. Então, se a gente pensar enquanto imagem, por exemplo, a linha de Ogum, né? É uma linha que é muito presente a figura daqueles santos militares, né? O próprio São Jorge, né? De batalha, né? De batalha. De embates. De embate, né? Então, Ogum demanda, percebe, né? Então, essa ideia, ela está muito configurada numa determinada linha, né? Se você pega uma linha de Iemanjá, você vai ter uma linha, enfim, das mulheres, dessa coisa receptiva que descarrega, que leva embora. Então, veja, são características diferentes da vibração daqueles espíritos. Então, uma linha é um conjunto de espíritos agregados dentro de uma vibração específica. Perfeito. É isso, né? Quer dizer, esse é o conceito de linha. Certo. Aí a gente vem para a ideia de espíritos. Então, você diz que é um agrupamento de espíritos.
Só que o nome da linha, ela é dada por um nome de um orixá. Não é isso? Mais ou menos. Ou não? Então, Mais ou como é que é? São quantas linhas, então, pelo Então, Caboclo das a Sete gente trabalha com Encruzilhadas? 7 linhas, Certo, né? Vamos chamar pelo nome dos orixás. certo. Então, seria a linha de Ogum, a linha de Oxóssi, Oxóssi. a linha de Ogum, a linha de Iemanjá, a linha de Ansã, a linha de Xangô e a linha de Oxalá. Essas são as 6 linhas. E Certo, tem uma 7ª linha que é a linha das almas, certo. né? Gravações atrás a gente falou dos Exus, etc e tal. Então, Sim, a linha das almas é a linha dos espíritos que estão no nível vibracional da Terra, né? certo. E as outras linhas, elas lidam com essa vibração que vem do alto, de alguma forma, né? Então, a gente, quando eu falei que é mais ou menos orixá ou não, né? Sim, É porque, na verdade, cada linha tem um patrono, um comandante, né? E se você olhar o regimento da tenda lá de 1940, você vai ver que está lá, linha de São Jorge ou Ogum. Isso é Entendeu? Quer dizer, informação interessantíssima. Então, assim, São Jorge é o patrono Dono da da linha. linha. Quer dizer, ele é o comandante da linha. Então, quem trabalha na linha de Ogum trabalha sob o comando de São Jorge. Então, vem aquela ideia de linha, de falange. Então, de novo, a Umbanda no Caboclo das Sete Encruzilhadas é profundamente, entre aspas, militarizada, no sentido de hierarquia e de disciplina, né? A gente tem que lembrar que o Caboclo das Sete Encruzilhadas era um espírito que trabalhou na companhia de Jesus, né? E companhia não é um nome à toa, Sim, né? Que você fala, quinta companhia de infantaria, não sei o quê, percebe? É companhia. Quer dizer, eles tinham um propósito, eles eram organizados, eles eram disciplinados. Então eles tinham um objetivo, tinham uma estratégia, percebe? Esse é o Inácio de Loyola. Inácio de Loyola era um soldado. E o que Inácio de Loyola tem a ver com... Inácio de Loyola é quem gera a Ordem dos Jesuítas, que fazia parte o Gabriel Malagrida, que era o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Certo. Percebe? Entendi. Então, assim, ali dentro, todo mundo trabalha com ordem. Até o Exu trabalha com ordem do... A gente falou isso na outra semana, né? Sim, Exu trabalha com ordem do Caboclo do Preto. Não trabalha porque quer. entendi. Tudo tem ordem, tudo tem disciplina, tudo tem um comando, entendeu? Sim. Mas você trouxe uma informação nova, né? Assim, da questão de Malagrida. Que, na verdade, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele se manifesta como um caboclo, mas em outra encarnação, ele foi também o padre Malagrida. Sim, a gente tem que pensar, dentro Sim. da lógica do espiritismo, se você pegar o espiritismo kardecista, só se dá luz aos espíritos que aquela sociedade entendia como espíritos grandes. Então você vai ler Kardec, você vai ver que tem Platão, que tem, enfim, o senador fulano de tal, enfim, aquelas coisas, né? Quer dizer, aquela encarnação. Mas se a gente pensar numa religião reencarnacionista, né? É provável que Platão tenha sido um escravo em algum momento, antes, sei lá quando. Ou um Né? escravizado. Ou depois, escravizar. Sim. Aí a palavra, A enfim, palavra, sim. né? Mas enfim, o sentido é esse, né? Quer dizer, Sim. ele foi escravizado por alguém, ele escravizou alguém, ele foi homem, ele foi mulher, ele foi um pouco de tudo, né? Porque Perfeito. a sabedoria se dá na vivência das experiências. Essa é a lógica, né? Então, quando você crava que determinada figura é aquilo, você tem que pensar que não necessariamente ela foi aquilo o tempo todo. Perfeito. Ela pode ter sido outra coisa em outro lugar, Sim. né? Então, os espíritos de elevação maior, eles assim, o que se entende é que o espírito ele se molda a partir de uma determinada forma de encarnação, Sim. né? Mas na medida em que ele evolui e vai lá para aqueles planos mais altos, ele deixa de estar vinculado a uma forma só. Ele pode escolher com que forma ele se apresenta, Perfeito. né? Então, na passagem de 1908,
O que fica claro é que o vidente daquela mesa via aquele espírito como um padre. E de tanto insistir, que é uma prática do espiritismo, escuta, quem é você? Quem que você está falando? Isso. Posso confiar em você? Quer dizer, Sim. nessa, é o que está lá no método do Kardec, né? Sim. Quando isso acontece, ele fala, bom, você quer saber meu nome? Então, me chama de Caboclo das Sete Encruzilhadas, porque para mim nenhum caminho vai ser fechado. Se você não pode, se esses caras, esses espíritos não podem vir nessa mesa, eu vou lá para casa desse aparelho e vou fazer um culto lá. Sim. Ponto, entendeu? Perfeito. Então, aí lá, depois, ele passa a ser visto como um caboclo. Então, possivelmente ele foi encarnado como um caboclo, Também. né? Também. Mas como um padre Agora, tudo indica, né? Quando a gente vai pensando e vendo e tal, tudo indica que Malagrida talvez tenha sido a última encarnação dele, também. Entendi. né? Assim, quando você entra na história de Malagrida para valer e tal. Sim. E foi um sujeito que teve um sonho de vir para o Brasil e lidar na conversão do que eles chamavam de gentios, né? E chega aqui, enfim, aí tem uma história linda e etc., mas não necessariamente como um caboclo. Ele teve a experiência de viver dentre os índios também, Sim. entendeu? Então, porque eu levantei essa questão do padre, né, Malagrida, por uma questão de o nome da linha ser São Jorge ou algum, quer dizer, aí a gente começa a ver uma origem mais com uma influência realmente dos santos católicos, Sim, né? porque quem dava esses nomes era Pai Antônio. Quem dava era Pai Antônio. Por quê? Que Porque era um preto outro velho. espírito de um preto. Então, assim, você tinha as mesmas coisas, até hoje acontece, né? Você vê um guia determinado falar alguma coisa e outro guia determinado falar a mesma coisa com um outro nome, entendeu? Sim. Porque, enfim, é um preto, é um caboclo, um caboclo de tal linha, um caboclo da outra linha, enfim. Quer dizer, Sim. o espírito traz a sua memória, né? Então, o que me parece importante não é discutir se é São Jorge ou se é Ogum. É discutir qual é o sentido daquela linha, que é vencer demanda. Perfeito. Percebe? Quer dizer, fica uma briga por causa do nome, Sim. e por isso que eu estava dizendo também outro dia que me parece tudo uma disputa por hegemonia, isso é meu, isso é seu, isso não pode, isso não pode. Quer dizer, na verdade, o que o Caboclo das Sete Cruzadas disse foi: a Umbanda é um lugar onde todo espírito pode vir dar o seu recado, Perfeito. né? Então, se ele é um espírito católico, a Ele gente vai se chama de São apresentar. Jorge. São Jorge. Se ele é o espírito de um preto, a gente chama de Ogum. Se é o espírito de um indígena, talvez seja outro nome, né? Quer dizer, em vez de Oxalá, seja Tupã. Enfim, pouco importa, né? Ainda que a gente saiba que não são os mesmos espíritos, porque na verdade entra essa discussão. Ogum é um espírito, São Jorge é outro, não é o mesmo, que aí já entra a questão polêmica do sincretismo. Que aí já dá outro podcast só sobre isso. Só falar uma coisinha sobre sincretismo. Sim. Né? Sincretismo é uma ponte. Sim. E uma ponte, ela geralmente liga dois lados. Ela não é de mão única. Certo. Então, eu gosto da ideia de contaminação. Quando você liga duas coisas, uma coisa contamina a outra. Né? Então, contaminação no bom sentido. Sim. Por exemplo, quando a gente põe fermento no trigo, a gente está contaminando o trigo. Sim. E o pão é bom, é muito melhor do que sem fermento. Certo. Né? Então, assim, contaminação nem sempre é ruim. Sim. Né? Então, o sincretismo é uma via de mão dupla. E se você vai estudar o método do Inácio de Loyola, de conversão dos gentios, era se aproximar das crenças deles. Então, sincretismo é uma manutenção da minha fé, quer dizer, uma resistência? Sim, mas é um instrumento de conversão também. Entendeu? Sim. E, sendo um ou outro, aí nós estamos lidando com a ideia de poder.
a gente pode lidar com a ideia de diálogo, né? Quer dizer, olha, isso que eu chamo de Deus é isso que você chama de Tupã, enfim, entendeu? Quer dizer, eu posso pensar nas equivalências, naquilo que nos une, não naquilo que nos separa. Exatamente. Né? Então, me parece que dizer que Ogum é um espírito e que São Jorge é outro, me parece que é falar, existe um território que não se comunica. Quando, na verdade, eu, o Maurício, entendo que esse território é completamente comunicado. Né? Então, quando eu leio livros sobre religião comparada, mitologia comparada, etc. e tal, eu vou ver que aquele princípio que a gente chama de Ogum é equivalente àquele princípio que a gente chama de São Jorge. Perfeito. E é equivalente àquele princípio que a gente chama lá, sei lá, de Thor, enfim, de Efésios e assim vai. Não estou aqui dizendo que são esses nomes. Mas, quer dizer, isso tá por aí, entendeu? Quer dizer, isso é do humano. Me parece que a gente tem que pensar o seguinte, a gente vive num mundo só. Sim. Então, cada vez mais globalizado, não, inclusive. a gente vive num mundo só, Sim, certo? Sim. Nós somos seres humanos, né? Com as suas diferenças de grupos, aqui, ali, territórios, etc. e tal. Mas é muita pretensão dizer que só o meu Deus criou o mundo e não o seu Deus. Concordo. Percebe? Então, assim, é provável que Deus seja um só, o Criador. O Criador é um só. Só que um grupo chama de A, outro grupo chama de B, outro grupo chama de C. Então, a revelação desse saber que está lá no alto, né? Para esse grupo veio dessa forma, para o outro grupo veio de outra forma. Então, você tá equivalência a São Jorge e Ogum não me parece um problema. E justamente essa equivalência é que vai unir no que você vai chamar de linha de Umbanda. Então, que esses espíritos afins... Esses espíritos afins. Com a mesma frequência, com a mesma gosto vibração. para explicar, né? Não estou dizendo que é isso, mas para explicar a ideia de horóscopo, sabe? Eu sou de Leão, você é de Câncer, o outro é de Gêmeos, e assim por diante. Então, assim, o que é Leão? Leão é aquele cara que é vaidoso, que é isso, que é aquilo. Quem que é Aquário? Assim, assado, né? Percebe? Quer dizer, há uma afinidade tipológica nessas pessoas. Sim. Então, elas pertencem a uma linha. Eu poderia dizer que eu sou da linha de Leão. Entendi, eu sou da linha de Aquário. Por exemplo, entendeu? Quer dizer, eu sou uma linha. Sim. Quer dizer, então eu tenho propensão a determinadas coisas. Entendi. Né? Quer dizer, aquele que é combativo, eu não sei nada de horóscopo, mas enfim, o combativo, touro, né? Percebe? Touro. Então, talvez touro fosse algum. Exato. Assim, enquanto princípio. Nós estamos falando de princípios aqui. Isso. Né? De equivalências e tal. Então, naturalmente assim, que é só para uma compreensão, exato. Né? Que as pessoas dão corte, polemizam e vai dizer que você está dizendo que horóscopo e orixá é a mesma coisa, não, né? Não então, é. assim, na verdade, é para uma linha de compreensão. Para uma linha de compreensão. Isso, de um princípio. De um arquétipo. Isso, né? de um princípio. De um arquétipo. Né? Quer dizer, aqueles espíritos semelhantes se reúnem com um determinado propósito. Então, quem que dá esse propósito? O propósito vem do alto. Certo. Né? Então, ele vindo do alto, cada grupo está designado a cumprir a sua tarefa dentro daquele princípio. Né? Então, se a gente olhar enquanto princípios, né, você me perguntou quais são as linhas. São então, 7 os princípios, então. 6. São 6 com mais um. 6 mais 1. Eu gosto da ideia de 6 mais 1. Tá. Então, isso não está dito assim, mas é a minha compreensão. Perfeito. Então, eu comecei falando que tinha Oxóssi e Ogum. Certo. Né? Então, o que nós temos nos dois? Né? Os dois são espíritos jovens, combativos. Né? Viris, poderia dizer. Né? Quer dizer, a ideia da virilidade, do combate, do vencer demanda. Mas tem uma estratégia diferente. O Oxóssi é aquele que desaparece nas matas. O Ogum é o que vai para a batalha no campo aberto. Percebe? Né? Quer dizer, então você um é mais sutil, o outro é mais ostensivo. Então, por isso que eu gosto da ideia do Yin e do Yang, dos opostos complementares. Legal. Entendeu? Então, eles são esses espíritos combativos e joviais. Mas, ao mesmo tempo, um é Yin e outro é Yang.
né? Mas aí Oxóssi estaria na mesma linha de Ogum? Não, São linhas diferentes. Eu tô falando princípios. Princípios, Então tá. você tem o princípio específico e tem o princípio geral. Certo. Então qual é o princípio geral dos dois? O princípio geral é o princípio do vencer demanda, Certo. né? E princípio específico, o princípio do combate aberto, Direto. outro do combate mais Velado. velado, Entendi. né? Percebe? Uhum. Então, esse princípio do combativo, do ímpeto, ele se opõe, né? O que complementa ele? Ele se opõe a um princípio do vamos devagar, da sabedoria, que são as duas outras linhas masculinas, o Xangô e Oxalá, né? Então, assim, que são figuras vistas como velhos. Então, enquanto você tem São Sebastião e Ogum, são jovens, você vai ver o Jesus Cristo, ele foge, assim, né? Mas Sim. se você olhar São Jerônimo é aquele velho sentado do lado do leão, né? Sim. Que é o tradutor da Bíblia, né? Isso. Então, assim, o que tem ali é o princípio da sabedoria, por isso o princípio da idade, né? Quer dizer, então, enquanto um é combativo, viril, etc., o outro fala, peraí, vem cá, vamos ver como é que é, né? Só que se você olhar Oxalá, Jesus e Xangô, São Jerônimo, você vai ver que também tem a mesma diferença que está ali no Ogum e Oxóssi, né? São Jerônimo é esse combativo do ímpeto, que é do Xangô, né? Sim. E o outro é da benevolência. Então, é da justiça e a benevolência, entendeu? Então, assim, não dá para ter justiça se não tiver sabedoria. E se você já sair batendo primeiro, você... Percebe? O princípio lá da frente do jovem é de sair batendo. O outro fala, não, espera um pouquinho. Percebe? Quer dizer, Entendi. há uma articulação nessas linhas também, né? E no meio do caminho, você tem a linha que a gente chama a linha das mulheres, vamos dizer assim, né? Que é onde você tem Iemanjá e onde você tem Iansã. Seria as Iabás, né? Os orixás femininos. Então, Iemanjá, de novo, essa ideia Da mãe, da mais mãe, benevolente e tal, e Iansã do ímpeto, da jovialidade. Então, é essa articulação que me parece que é interessante, né? Na primeira conversa que a gente teve, a gente falou um pouquinho Sim. que as mulheres sentavam de um lado, os homens do outro, porque tudo é um fluxo de energia, né? De yang, né? Entendeu? Quer dizer, é energia girando. Sim. Então, o que faz girar a energia? As diferenças. Sim. Tá certo? Então, essas linhas trabalham cruzadas. É por isso que tem um ritual que antecede o Almaci, que é o ritual das fitas. Sim. Que a gente pega e tem lá todo um ritual, é uma espécie de descarga feita para cada linha. Cada linha tem sua cor associada a uma fita. Então, as pessoas passam por baixo das linhas que se entrecruzam numa garrafa de cerveja, que é a garrafa do chefe, né, da linha do chefe, que é a garrafa da linha de Oxóssi. Então, essas linhas, elas não são amarradas, não tem nó, assim, Sim. né? Elas vão sendo trançadas na medida em que 3 linhas giram para um lado, 3 linhas giram para o outro. É muito lindo o ritual. Entendeu? E as pessoas passam por baixo, etc. E tal. Então, quando eu passo embaixo da linha branca, eu estou sendo descarregado na linha de Oxalá. Quando eu passo na linha vermelha, eu estou sendo descarregado na linha de Ogum, e assim por diante. Então, essas linhas vão se entrecruzando em torno da força daquele espírito, dando força para todo aquele terreiro, né? Então, as linhas trabalham de forma cruzada, por isso que você deve ter na sua casa um ponto cruzado, né? Que canta 2 linhas associadas e tal. Então, essa ideia do cruzamento das linhas, né? Quer dizer, desse movimento energético. E a 7ª linha é a linha das almas. Então, quem são as almas? As almas são os Exus, as pombagiras, os ciganos, quer dizer, eles estão na vibração da Terra. Tá. Né? Então, na linha das almas, você inclui, além dos Exus, também ciganos, quem mais? Cigano, boiadeiro, enfim, baianos, né? Porque eles têm um princípio mais associado à terra, né?
Quando eu falo terra, é vibração da terra, Sim. né? Então, a linha das almas é a linha responsável pela fixação das vibrações do alto no plano da terra. Por isso que se fala, vamos tomar Exu, entidade, enquanto representante, né? Você vai ver que Exu, ali, né? É aquele que pega aquela vibração que emana do alto e consegue transformar e fazer ela chegar em você no plano da Terra. Então, por isso que não tem trabalho sem Exu. Não tem consulta com Exu, mas não tem trabalho sem Exu. Porque é ele que vai estar ancorando Ele vai estar ancorando na Terra essa frequência dessa linha. Tanto que, por exemplo, no nosso ritual do Amaci, né, a gente risca o ponto da linha e associado a ele o ponto do Exu correspondente àquela linha. Então, por exemplo, Marabaraô é o Exu da linha de Oxóssi, né? Então, lembra? Todo espírito lá do alto até lá embaixo é de uma linha. Entendi. Né? Então, a gente não trabalha com a ideia de orixá. Dentro de uma linha, você tem vários orixás. Agora, pergunta. Você pode ter vários orixás. Pode ter vários orixás dentro daquela mesma linha. Que por exemplo, na mesma quando você pensa em Oxum, certo. Oxum é uma vibração específica dentro da linha de Iemanjá. Que seria das águas, no caso. Que é das águas. E aí Nanã também está aí nessa linha? Nanã está aí também. Também está aí também. Percebe? Então, não seria uma linha Nanã, uma linha... Da mesma Oxum, forma que você tem algum Megê e etc e tal. Entendi. Né? Então, assim, por exemplo, Xangô, né? São Jerônimo. Então, eu gosto de pensar que Xangô é Salomão. Xangô é São Pedro. Interessante. Né? Porque assim, Salomão é essa justiça. Vem cá, de quem é esse filho aí? Ah, é seu, é meu, é meu, é meu. Não, então eu vou cortar no meio, cada um fica com a metade. Percebe? Sim. É bem Xangô isso. É bem Xangô isso, né? É verdade. Mas é São Jerônimo, o capitão. São Pedro, ó, fez muita bobagem aqui no céu, você não entra, a chave tá comigo. Boa. Não vai entrar. Justiça também. Justiça, Xangô. Xangô. Mas são acepções diferentes de justiça. Então, se você vai para Iemanjá, eu não sei dizer no sincretismo quem que é São Pedro, quem que é Salomão, enfim, né? Mas a gente vai ver que tem... São Pedro é Xangô também, né? São Pedro mas é que tem Xangô isso, Xangô aquilo. Xangô Agodô, então, assim, eu não sei dizer. Dia 24, Megê, Agodô, isso, exato, tal, né? Então, assim, eu não sei dizer qual Xangô é. Sim. Então, assim, você tem várias vibrações de Xangô. Mas no caso do feminino, essas vibrações me parece que criam uma independência, né? Então elas não estão associadas a esse princípio Xangô, e a gente tende a ver como diferente porque tem um nome diferente, mas tem o mesmo princípio, né? Quer dizer, de novo, se você pegar Iemanjá, né, e pegar Nanã, você vai pegar o jovem e vai pegar o velho. Isso. Percebe? Se você pegar Iemanjá no mar e pegar Oxum no rio, você vai ver aquela coisa incontível que é o mar, e você vai ver o rio. Enfim, são princípios que se antagonizam. A lógica é mais ou menos a mesma, entendeu? Se antagonizam e ao mesmo tempo se complementam. Perfeito. Percebe? Então, assim, há uma ideia de complementariedade nisso. Agora, uma curiosidade. Quando um espírito se manifesta na tenda, por exemplo, vocês conseguem ter clareza de qual é a frequência que ele está vindo? Ele se apresenta, ele fala necessariamente, sei lá, eu sou espírito tal da linha de... Ou não? Normalmente o guia se apresenta assim, né? Quando ele vem para trabalhar. Certo. Né? Então ele vem trabalhar para com um determinado médium. Nas primeiras manifestações dele, digamos assim. Ele se apresenta para o médium saber... Entendi. Tudo tem ordem, tudo tem ordem. Então tem dia e hora para fazer isso. Certo. Sabe? Se não é qualquer momento. Entendi. Mas ele se apresenta, ele fala, olha, eu sou dessa linha, né? Eu sou o Birajara de Ogum, o Birajara de Oxóssi e assim por diante. Pode um mesmo nome ser de diferentes linhas? Pode. Você tem o Birajara, por exemplo, é muito comum. O Birajara de Ogum e o Birajara de Oxóssi. De Oxóssi. E eu já soube que o Birajara era de Oxalá.
Pode ter. Pode ter também. Porque, na verdade, não é um nome, né? Que vai definir, é para quem ele trabalha. É para quem ele trabalha. E Né? qual frequência ele trabalha. E até assim, a própria ideia de caboclo, olha que interessante, a gente pode pensar isso também. Dentro de uma mesma linha, você vai encontrar um caboclo, o Birajara, você fala, esse nome é indígena. Ok. 7 flechas, em tese é um nome indígena, apesar de que as flechas eram conhecidas na Europa há muito tempo também, né? Mas quando você pega, por exemplo, Branca Lua, que era o caboclo que trabalhava com Dona Zilmeia. Branca Lua. Branca Lua. Era um caboclo, não era uma cabocla. Caboclo. Caboclo, né? Branca Lua. Ele é um nome indígena? Começa a ficar em dúvida. Mas Nazaré, não. Caboclo Nazaré. Caboclo Nazaré. Nazaré não é um nome indígena. Então, veja, ninguém me disse, eu estou falando assim, eu analisando, pensando sobre isso. E parece que quando a gente pega um caboclo Nazaré, a gente está falando de alguém que também foi encarnado, que pode ter sido um padre, porque a gente tem o culto à Nossa Senhora de Nazaré. Isso, verdade. Né? Lá em Belém, por exemplo, Sim. né? Tal. Então, assim, por que não ele era um padre que se apresenta como um caboclo? Isso tudo volta. Entendi. Mas ele tem determinada propensão, então ele trabalha em determinada linha. Sim. Né? Então é isso, assim. E não quer dizer que o caboclo de Ogum seja sempre esse sujeito, assim, potente e tal. Lígia recebe, né? Lígia, neta de Zélio, mãe de Leonardo, ela recebe o caboclo Sete Lagoas, que foi o dirigente, o chefe da casa por muito tempo. Sete Lagoas é uma flor da linha de Ogum. Ele é da linha de Ogum. Porque, na verdade, veja, ele está num nível muito alto. Sim. Então, assim, Jesus Cristo, a gente só vê coisa bondosa dele, mas ele ficou pé da vida quando fizeram comércio lá no templo. Ele sai batendo em todo mundo, né? Mas isso é uma coisa interessante. Quer dizer, então o espírito é isso. Isso. Não, é bem interessante isso que você fala, da gente quebrar esse estereótipo também, de dizer assim, se é de linha de Ogum, tem que ser bravo, tem que ser agressivo, e porque eu sou filho de Ogum, então eu sou bravo. Tem nada a ver, né? Fala assim, não culpe o santo pelas suas imperfeições. Exatamente. Né? Então eu sou briguenta porque eu sou filha de Ançã. Você é briguenta porque você é briguenta. Então, aprenda a não ser, né? Porque eu sou filha de Ançã, porque eu sou filha de Ançã, né? Mas aí, tipo assim, culpar, dizer, porque eu sou filha de Ançã, quer dizer... E aí a pessoa começa a achar que necessariamente se o caboclo de Ogum, ele tem que chegar brabão para provar que ele é filho de Ogum, né? Não tem nada a ver. O que ele pode estar na linha de comando, como você falou, né? Ele está numa linha de comando, de combate, mas nem todo combatente está correndo já com a arma na mão. De repente ele está aqui na retaguarda, dando a ordem de comando, de combate, e não necessariamente ele está ali de forma... Então, percebe? Sim. Isso no terreiro a gente acaba chamando de coroa, né? Coroa. O que é coroa? Coroa, esse espírito é uma coroa muito alta. Quer dizer, geralmente o espírito de uma coroa muito alta é um espírito elevado. Ele não é assim. Ele já está no... Ele já está lá, ele sabe, não, isso vai dar naquilo, não, vem aqui, faça assim. O que não quer dizer que ele não seja firme. Sim. Então, eu diria que Ogum tem a ver com firmeza. Boa. Não firmeza de acender vela. Tal. Sim, não. Firmeza. Ser firme. Ser firme. Sim. Né? Mas Iemanjá também. Só que é um firme diferente, entendeu? É o yin e o yang. É um firme que tira, que puxa. Então, enfim, o yang, esse masculino, ele vai, né? Ele impõe. O outro retira. E só consegue impor se tem outro retirando. Sim. Né? Porque senão você fica apertando a seringa entupida, o êmbolo não vai, entendeu? Então, para entrar de um lado, tem que sair do outro. Sim. Percebe? Então, as linhas trabalham em conjunto, né? Uhum. E esse que me parece o ponto, sabe assim? Então, elas trabalham em conjunto a partir de uma determinada condição. Por isso que o atendimento que você tem é diferente do atendimento que o outro tem, porque você pode receber tal coisa e o outro não. Percebe? Sim. E essa linha das almas é a linha que fixa isso no plano da Terra, que te traz esse benefício, que leva até você
é ela que traz ao guia também a demanda que você tem, que você não falou, né? Então, assim, cabe bem dentro da ideia de Exu, né? Que esse que vai em qualquer lugar, que alcança qualquer coisa, que é o mensageiro que ele pega daqui e leva de lá. Então, ele pega a necessidade de um lado e leva para o outro. E do outro lado, pega a vibração e devolve. Sim. Percebe? Esse é o papel do Exu. Então, Sim. Exu, eu diria que é central. Agora, não dá consulta, né? Entendi. Sim. Percebe? Sim. Porque você vai ter consulta com aqueles espíritos que são do nível mais elevado, né? É isso. E aí, você trazendo essa ideia de nível elevado, né? Eu me lembro bem das aulas da Tribo de Luz. A gente tem uma aula que fala do espiritismo, né? A gente tem aqui na tribo uma formação de guardiões que todos os anos, de março a dezembro, a gente forma espiritualistas que compreendam a mediunidade a partir de diferentes vertentes. Então, a gente tem aulas de umbanda, espiritismo, de magia, misticismo, né? A gente fala desde o início da mediunidade, enfim. E tem uma aula específica que a gente fala da divisão do espiritismo sobre os níveis de espíritos. Então, sei lá, tem lá espíritos puros, né? Espíritos benevolentes, não lembro todos agora, mas são 10 classes de espíritos, né? Então, você tem lá espírito puro, espírito imperfeito, espírito, enfim. E é justamente essa graduação, digamos assim, que a gente pode ver dentro disso que você está chamando de linha de Umbanda, né? Sim. Que dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade tem isso muito forte, né? Essa herança dos ensinamentos de Kardec, né? Como a gente sempre fala aqui no canal, a Tribo de Luz é um espaço plural. E o nosso objetivo é que a gente compreenda a visão e o olhar do outro, né? Eu fico muito feliz da gente poder trazer aqui a experiência da tenda Nossa Senhora da Piedade através de um médium da tenda, que também é um babá, né? Um médium experiente que está lá há 20 anos, que inclusive eu queria até te perguntar como é que você sabe tudo isso de lá de dentro. Vocês estudam, vocês têm aula assim, sistematizada? Claro que você é um pesquisador, você é um cara que já pesquisa isso, né, de forma sistemática, mas eu digo assim, você traz minúcias assim da religião que eu percebo que é muito mais do que aquele médium que vai para o terreiro só para bater cabeça, que eu falo, né? Vai pro terreiro, bate cabeça, bate tambor e vai embora. Isso. Então, assim, vocês têm dentro da tenda Nossa Senhora da Piedade um ritual de estudo, um compartilhamento assim entre os médios também? Como é que funciona? A gente tem, no desenvolvimento, a gente tem uma preleção, né? Onde algumas questões são trazidas, discutidas, enfim, por quem está coordenando o desenvolvimento, por um babá, né? E aí o pessoal traz uma pergunta. Hoje em dia até grupo de WhatsApp, às vezes. Sim. Ah, mas por que tal coisa é assim, né? Ou alguém recebe uma mensagem e um babá vem... Não, isso aqui é assim, é assado, explica tal. Mas, na verdade, eu acho que a resposta à tua pergunta, ela é outra, né? Como é que eu sei essas coisas? É um pouco circunstância da vida, né? Eu moro em São Paulo e a Tenda da Piedade é para lá do Rio de Janeiro, em Cachoeira de Macacu. Sim. Então, eu costumo dizer que eu não chego atrasado. Porque ou eu chego bem cedo ou eu não chego, né? Porque não tem meio termo. Tem que fazer uma longa viagem. Né? Uma viagem longa e etc. Então, por força do destino, eu sempre tive que chegar muito antes. Até para poder me recompor da viagem, porque daqui até lá de carro dá 8 horas quase. Cansativo, Se não dá, se não tiver congestionamento, acidente, aquelas coisas todas, né? Quer dizer, em condições normais de temperatura e pressão, né? Sim. Então, eu viajava e viajo sempre na sexta-feira. E quando eu chego lá, eu pego tudo, vejo tudo. Então, assim, desde sempre, não tem segredo, essa é a ideia, né? Então, a abertura do terreiro era feita por um babá, sim, mas quem carrega as coisas pro babá é um qualquer. Eu carregando. Aí vendo aquilo, mas por que isso é assim? Por que isso é assado? Sempre muito curioso. Perguntando e tal. E aí baixa um guia e aí o guia explica alguma coisa. E assim vai, né? Por um lado. Por outro lado, muita leitura também, né? Então eu vou ler, isso aqui, então aquilo, isso aqui tem a ver com aquilo. Ouvindo os áudios de Zélio, né? Ouvindo os áudios que tem de o site também, que você que cuida dessa parte, isso, né? De então, catalogar todo esse acervo. Exato. Então, assim,
esse conjunto de... E uma outra coisa que aconteceu foi o seguinte, assim, essa coisa do site também, né? Sim. Eu acabei ficando responsável por cuidar do site. Então, o e-mail, essas coisas, vem para mim, né? Uhum. E alguém tem que responder. Uhum. Então, eu vivia perguntando para Leonardo, para Lígia, escuta, isso aqui, como é que é, tal. Então, de tanto perguntar, um dia eu aprendi Sim. também, entendeu? Então, esse conjunto que eu acho que responde a sua pergunta, mas no fundo, é vivência. Sim. Aquilo que a gente falou. Como é que você aprende? De chão de terreiro. Chão de terreiro. Chão de Entendeu? terreiro, é sobre E isso. estando pronto para fazer qualquer coisa. Tem que fazer isso, vai lá e faz. Vai lá entendeu? e faz. Sim. Você falou uma coisa maravilhosa, que é a tenda não ter o segredo, né? Muitas religiões, sobretudo as religiões que utilizam-se da magia, como a Umbanda, muitas vezes se utiliza desses recursos para controlar pessoas. Isso é muito triste, mas é uma realidade que a gente precisa falar, Sim, né? sim. E eu fiquei muito impressionada com a abertura que a tenda Nossa Senhora da Piedade dá para todas as pessoas, né? Para os visitantes, para os curiosos, para o consulente, para aquele que quer, de fato, aprender, beber da fonte, entender que Umbanda é essa que o Caboclo das Sete Encruzilhadas nos ensinou, né? Porque existe uma Umbanda específica, sim, ensinada por ele. Uma metodologia, né? Uma forma de se fazer Umbanda. E essa forma de se fazer Umbanda fraterna, amiga, né? Mais uma vez, mandar coraçãozinho, um beijo muito querido para Leonardo Cunha e para Lígia e todos da tenda Nossa Senhora da Piedade, né? Os dirigentes, porque vocês têm um coração gigante de abrir portas para não ter dúvidas. Então, assim, quando as pessoas falam, esse negócio de tenda Nossa Senhora da Piedade não existe, você já foi lá, criatura de Deus? Tá lá o endereço. Né? Porque não sei quem sabe mais. Você já conversou com ele? Eu tenho caderninhos e caderninhos de conversa com o Leonardo, né? Eu já chego com o caderninho na mão e é como você falou, todos os momentos, Léo, por que tal coisa? E aí, caderninho. É muito saber compartilhado, né? Nosso horário já está quase chegando ao final. Eu quero, mais uma vez, Maurício, agradecer imensamente, né? Posso só dar uma Pode, já que você falou, vai lá, tal. Sim. A tenda... Como é que é isso? Eu não pode, mas não tem tempo. Né? Ela é um espaço pequeno, né? Então, assim, tem 100 cadeiras para consulentes lá. Entendi. Né? E por semana, eu recebo uns 2 ou 3 e-mails de gente querendo visitar. Às vezes... E querem ir de caravana, né? Então, às vezes é comedido, eu e minha esposa. Sim. Mas às vezes tem gente que fala que quer ir com 30, 40 pessoas. O terreiro inteiro para fazer um tour. Percebe? Parecendo que então, assim, 2 coisas precisam ficar claras, né? A gente é muito aberto. Sim. Né? Mas também tem que entender que o princípio pelo qual a casa foi fundada é para atender aquele quem precisa. Exato. Né? Não é um local turístico. Não é local turístico. Enfim, quer dizer, a gente quer compartilhar conhecimento, mas assim, não, eu só quero ver uma sessão. 2, 4, 8, 10, ele só quer ver a sessão. Mas ele ocupa espaço, né? Uhum. E quando ele... só quero tomar um passe, ele vai lá, toma um passe com guia. Então, ele reduz o tempo de atendimento daquele que precisa também. Sim. Né? Então, a gente separou visitantes de consulentes. Perfeito. E a gente percebeu com a pandemia e o retorno da pandemia que apesar da gente fazer um pedido no site de registro para fazer agendamento de visita, muita gente ia sem registro. Simplesmente ia. Então a gente nem coloca mais as sessões, as datas no site por causa disso. Entendi. Né? Por quê? Porque a gente não está dando conta de atender as pessoas. Entendi. Né? E a pandemia também gerou um problema, muita gente com dificuldade financeira até de se deslocar. Sim. E etc. E não é um lugar tão fácil de chegar também. Né? Então, assim, então isso reduziu o número de médiums né, em atendimento. Claro. Então, ou seja, a gente está ainda se organizando para fazer isso. Reestruturando. Né? Reestruturando. E é importante entender também uma outra coisa. O sujeito vai lá, passa 2, 3 horas no terreiro, ele vai embora, fala, eu conheço a Tenda da Piedade. Exato. Sabe nada. Né? Então, assim... Sabe nada.
tem um monte de coisa que também... Não é porque você foi uma, duas, 5 vezes... Que você... não, na Tenda da Piedade é assim. Então, a gente de vez em quando vê umas coisas, as pessoas falando isso. É assim. Exato. Enfim, no dia que a pessoa foi, aconteceu alguma coisa que lembra aquilo, né? E que, na verdade, aquilo que ele fala que é assim, é o que ele entendeu. Perfeito. Né? Por isso mesmo que eu fiz questão de trazer você aqui no canal, porque as pessoas me perguntam muito, né? E sabem que eu fui várias vezes na tenda, então sempre pergunta, Carol, como é tal coisa na tenda? Como é tal coisa na tenda, né? Eu digo, primeiro a gente precisa estar realmente, né? Espero que Leonardo possa estar conosco aqui em breve, também, né? O presidente aí, o dirigente da Tenda Nossa Senhora da Piedade, Lígia, a mãe dele, quem quiser vir para poder falar, outros médios que queiram eventualmente também compartilhar suas experiências, não só da Tenda Nossa Senhora da Piedade, mas você que tem uma experiência mística, que você tem conexão com a espiritualidade, o que é que isso transformou na sua vida, vem aqui para o canal compartilhar conosco, coloque aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas experiências, o espaço é para isso, né? Para a gente estar realmente compartilhando esses saberes e que você possa compreender a Tenda Nossa Senhora da Piedade, mas mais do que a tenda, o legado do Caboclo das Sete Encruzilhadas, né? Então eu quero te agradecer imensamente, Maurício, por você, que é um médium da tenda, né? Tá aqui conosco, abrindo sua história de vida, compartilhando o que você acumulou aí, mais de 20 anos de chão de terreiro, né? E deixar esse convite aí para todos os nossos ouvintes e para todos os nossos seguidores aqui no YouTube, que vocês possam estar curtindo o nosso canal, compartilhando se isso faz sentido para você, compartilhe com o máximo de pessoas que têm interesse nesse assunto, que querem conhecer um pouco mais sobre o Caboclo das Sete Encruzilhadas, sobre a Umbanda e também outras religiões, porque esse espaço aqui é para a gente discutir cultura de paz, liberdade religiosa e espiritualidade, independente da sua fé e da sua crença. Eu sou Carol Bandeira, estou aqui finalizando esse podcast de hoje ao lado do meu amigo Maurício Ribeiro da Silva, gratidão imensa. Estou aqui no estúdio da T-Filmes e quero agradecer mais uma vez ao Jean e toda essa equipe maravilhosa que tem nos ajudado a fazer um produto de qualidade para levar para você o melhor sobre espiritualidade e cultura de paz. Um abraço, Maurício, muito obrigada e até a próxima. Espero que você volte em breve, porque ainda tem muito assunto para a gente falar. Sempre disponível. Gratidão, Maurício, mais uma vez. Volte sempre. Obrigada.